avaliação de impacto busca quantificar a relação entre causa e efeito de programas públicos. Por isso, se inspira no rigor metodológico adotado pela medicina para abordagens experimentais. Observando um grupo de unidades a serem estudadas, separamos 2 subgrupos distintos. O grupo tratamento, que recebe a intervenção do programa que queremos estudar, e o grupo controle, que não recebe a intervenção. Analisando as diferenças entre tratamento e controle, conseguimos medir a eficácia do programa, muito parecido com experimentos da medicina que comparam a eficácia de medicamentos em relação aos placebos sem princípio ativo. Isso tem sido cada vez mais utilizado em ciências sociais e pode ser utilizado para responder perguntas como se um aumento de patrulhamento em uma determinada área conseguiu reduzir os índices de criminalidade nessas áreas, ou no caso, por exemplo, de programas inovadores, como tem sido cada vez mais aplicado o uso de câmeras corporais, se essas câmeras por si só, o uso das câmeras, estão associados à redução, por exemplo, de uso da força pela polícia. Esse grupo de controle ele tem a função de ser o que a gente chama de um contrafactual, mostrar o que teria acontecido com as pessoas que estão sendo afetadas por um tratamento na ausência desse tratamento de determinado programa. O contrafactual pode ser montado através de 2 métodos. O método experimental separa unidades de maneira randomizada, reduzindo o viés de seleção. Este é o método mais robusto e se assemelha aos testes clínicos empregados na medicina. Para os programas que já estão desenhados, o método quase experimental busca identificar, através de métodos estatísticos, o melhor grupo de comparação possível. Para a gente fazer a avaliação de impacto, a gente precisa de alguns passos. O primeiro que a gente costuma fazer é desenhar o que a gente chama de uma cadeia de resultados ou um modelo lógico. Nele a gente vai especificar quais são as atividades de um programa, o que se espera com essas atividades, qual é o produto imediato delas, quais são os resultados desses produtos e, por fim, os impactos. Os impactos, dessa forma, são os efeitos de médio e longo prazo da política, do programa. E é a partir dela que a gente define os indicadores de impacto que a gente gostaria de analisar. A gente considera um conjunto de variáveis que nos permitem inferir diferentes dimensões de impacto. Então, por exemplo, numa avaliação de uso de câmeras corporais, a gente pode usar indicadores de uso da força, como uso de algemas de uma abordagem, que percentual de abordagens que se usou arma de fogo, mas a gente também pode usar como indicador o percentual de notificações à corregedoria, a percepção de segurança pela população, a avaliação da população sobre o trabalho da polícia, e com isso se monta uma série de dimensões de impacto. Os dados podem ser coletados através de registros administrativos, gerados pela própria polícia, ou pela coleta de dados primários, através de pesquisas específicas para essa finalidade. Outra coisa importante numa avaliação de impacto é o tempo necessário para se avaliar impacto. Então, se a gente considera que em 6 meses a gente consegue começar a medir, por exemplo, efeitos sobre redução de crime, 6 meses é o tempo mínimo que eu devo esperar até começar a medir para coletar os dados. Idealmente, a gente precisa também de dados da linha de base, que dados são medidos antes de um programa começar. Por fim, uma coisa bastante importante também é a gente determinar o tamanho da amostra, né? Qual é o nível de unidades que eu posso ter, que eu preciso ter para medir o impacto de um programa. É importante frisar que unidade pode ser um policial, um batalhão de polícia, uma área geográfica. Depende qual é o nível da intervenção. Eu consigo identificar indivíduos específicos que são afetados pela intervenção. Essa é a minha unidade de análise. Se a minha intervenção afeta toda uma área geográfica específica, como uma delegacia de polícia, essa é a unidade de análise. De momentos onde a gente tem unidades, né, a gente tem muito mais unidades que deveriam receber um programa, mas uma capacidade inicial pequena, é uma oportunidade para a gente sortear com quem a gente começa, e a gente pode pensar sempre nesse faseamento, né? Vamos testar em projeto piloto o início de um programa. Primeiramente, precisamos definir quais unidades são elegíveis para a análise. Depois, através de uma equipe técnica, geralmente externa, com conhecimento estatístico e econométrico, utilizamos o cálculo de poder estatístico para determinar a quantidade de unidades necessárias para uma análise.
Com a quantidade de unidades correta e uma boa seleção de grupo controle, seja por sorteio ou quase experimental, obtemos uma análise de alta validade interna. Quando o contexto em que ela foi estudada tem condições institucionais e ambientais que se aplicam em outros contextos, ou seja, num contexto mais generalizado, dizemos que ela tem alta validade externa. Se eu faço uma avaliação muito pequena, num local muito específico, com condições muito favoráveis, a gente diz que esse é um estudo que tem baixa validade externa e eles nos ensinam pouco. Se a gente faz uma avaliação num grande departamento de polícia, com condições médias bastante similares a de outras cidades, esse é um estudo que tende a nos ensinar bastante. Resumo da aula. Uma avaliação de impacto deve ser usada para orientar e justificar o uso de recursos públicos, avaliar programas de alto teor de inovação, testar mecanismos específicos e diferentes desenhos de intervenção, implementar projetos piloto. Para analisar a qualidade de uma avaliação de impacto, devemos nos perguntar se há grupo controle, como o grupo controle foi selecionado. Os grupos são comparáveis na ausência do programa? Para obter mais detalhes, consulte a nota técnica de suporte.